Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta e hoje nós vamos dar início à nossa nova série sobre personagens bíblicos. E o primeiro personagem que nós vamos falar é o patriarca Abraão. Você conhece o patriarca Abraão? Se não conhece, hoje é uma oportunidade de conhecer a história desse grande homem de Deus que ficou conhecido na Bíblia como o pai da fé. Isso mesmo. Essa é a história de um homem de muita fé. E a história de Abraão, ela se dá início em Gênesis, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo. No finalzinho do capítulo 11, traz um pouquinho da genealogia da família de Abraão, mas a história mesmo de Abraão se dá a partir do capítulo 12, com o encontro dele com Deus, né? Deus se revela a Abraão, aparece para ele e o convida a largar sua família, né? A deixar seus pais, todos os seus parentes e ingressar em uma viagem a qual ele não sabe exatamente para onde está indo, mas Deus diz para ele que lhe mostrará para onde está levando ele, né? E aí Abraão ouve a voz do Senhor, crê nas promessas do Senhor. O Senhor diz para ele que o fará uma grande nação através dele, né? Que a sua descendência será tão grande que será incontável, né? Como as estrelas do céu e a areia do mar. Então, é uma promessa realmente muito linda. E Abraão segue viagem, né? Junto ali a sua esposa Sara, o seu sobrinho Ló, que era filho do seu irmão que já havia falecido. E como Abraão não tinha filhos, esse sobrinho dele vivia com ele, né? E ele também já era casado, já tinha família. E ali eles seguem viagem. E o incrível dessa história é que não é uma viagem assim, ele, a esposa, o sobrinho e a esposa e viagem, não. É uma viagem de muita gente, né? Abraão tinha por volta de 75 anos já nessa época. Ele era um homem bem, como que eu posso dizer, próspero, né? Ele tinha muitos bens, ele tinha muitos empregados, muitos servos e era uma tenda muito grande para levar muitos animais, muitas criações, muitas riquezas. E o seu sobrinho também. Então não era uma viagem assim tão fácil, mas ele obedeceu a voz de Deus e seguiu a viagem e foi para a terra que o Senhor lhe mostrou. E aí, dentre essa promessa de Deus de fazer Abraão uma grande nação, até o cumprimento do nascimento do seu filho Isaque, passam-se 25 anos. Durante esses 25 anos todos, Abraão está esperando a promessa de Deus se cumprir. E durante esse tempo acontecem vários episódios, né, que estão aqui gravados, do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25, que é onde encerra a história de Abraão. Você vai ver muitas passagens interessantes, como por exemplo Abraão indo morar um tempo no Egito, e por medo de que o matassem, ele pede para Sara dizer que era sua irmã e não sua esposa, né? Que na verdade não era, na totalidade não era uma mentira, porque realmente ela era irmã dele por parte de pai, né? Naquela época não tinha essa proibição de casar com parentes próximos, então ele era casado com sua irmã por parte de pai e ela era uma mulher muito bonita. E naquela época era costume, se você chegasse em um povoado diferente, um país diferente, e a sua mulher fosse muito bonita, era muito provável que você fosse assassinado para que a pessoa ficasse com a sua esposa, por causa da beleza dela. E aí depois Deus revela, né, que mostra para aquele rei que ela não era irmã dele, sim esposa, e aí eles ficam muito apavorados, com medo de Deus, e devolve ela para Abraão. Enfim, um outro acontecimento também é que quando Abraão volta do Egito para o mesmo lugar onde ele estava e Deus prospera muito ele e o seu sobrinho também,
chega um ponto de que a terra onde eles estão não é suficiente para suprir todas as necessidades deles e dos seus rebanhos e servos. Então eles decidem se separar e um vai para um lado, o outro para o outro. Um outro episódio interessante é que o lugar onde o sobrinho dele vai morar é Sodoma. E Sodoma é uma cidade muito promíscua, muito pecadora, muito imoral e está com seus dias contados. E no dia que Deus decide destruir essa cidade, Deus visita Abraão, né? Deus desce em forma humana juntamente com 2 anjos e faz uma visita a Abraão. Abraão recebe Deus na sua casa, né? Segundo a teologia, na verdade era o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Já atuante ali no Antigo Testamento desde sempre. E ele visitou Abraão juntamente com 2 anjos, passaram por lá e foi nesse dia, né, que realmente ele prometeu que Abraão teria um filho de Sara, né? E porque assim as promessas de Deus sempre eram fazer Abraão muito numeroso, uma família muito grande, uma descendência, aliás, muito grande, numerosa, mas Deus não tinha falado ainda para ele com essas palavras que lhe daria um filho. E nesse dia o Senhor disse para Abraão que daquele dia a 1 ano, Sara estaria com uma criança no colo. E Sara, ela já não menstruava mais, ela não estava mais no seu período reprodutivo, já tinha encerrado, ela já estava muito velha, né? E aí ela ouviu quando o Senhor falou isso a Abraão e riu, porque ela não acreditava, ela achava impossível. E o Senhor disse que por ela ter rido, o nome do seu filho se chamaria Isaac, que significa riso. E aí o Senhor continua a viagem, e lá eles destroem Sodoma, né, e salva Ló e a sua família por pedido de Abraão. Mas infelizmente a esposa de Ló, ainda muito apegada com aquela riqueza toda que ela tinha, olha para trás e se transforma numa estátua de sal, mas Ló e suas filhas se salvam, né, daquela destruição. E um outro episódio também muito marcante, eu acredito que esse é o mais marcante, que acontece nesses 25 anos, é que Sara, por não crer, né, por não acreditar que ela seria mãe, por não acreditar que Deus lhe daria filhos, né, do seu ventre, por ela ser estéril, ela decide dar a sua serva Agar para Abraão, se deitar com ela e ter um filho para eles, né? Sara achou que podia dar essa forcinha para Deus, já que Deus não estava conseguindo fazer ela ter filho. E aí ela faz isso, Abraão concorda, fica com a serva e ela dá à luz a Ismael, é o primeiro filho de Abraão. E aí Abraão acha, né, juntamente com Sara, que a promessa de Deus vai se cumprir em Ismael, e na verdade não é. Deus tinha essa promessa, né? E aí acontece esse episódio de Deus prometer o filho deles mesmo. E aí quando enfim se cumpre a promessa de Deus, né? E Sara dá à luz a Isaac, Sara já com seus 90 anos de idade e Abraão com 100 anos de idade, se tornam pais biológicos, né, de um filho chamado Isaac, a promessa de Deus se cumprindo na vida deles, né? E aí, depois que Isaac nasce, vai crescendo e se tornando já um rapazinho, Sara percebe que o seu irmão Ismael, juntamente com a sua mãe, né, a escrava Agar, eles ficam muito assim, perseguindo Isaac, né? Perseguindo também Sara, humilhando Sara, a serva por ser jovem, fica humilhando Sara por ser velha. E fica aquele mal-estar, né? E aí Sara decide mandar essa serva embora com seu filho. E é um momento muito difícil para Abraão, porque é o filho dele, né? Ele ama seu filho. Mas aí ele consulta Deus e Deus fala para Abraão sossegar e deixar a serva ir embora com seu filho, porque Deus também iria cuidar dele e também iria fazer dele uma grande nação, por ele ser filho de Abraão, né? Então Deus não desprezou Ismael, né? Não é porque ele foi filho da escrava que Deus o abandonou, não. E a Bíblia conta também a história de Ismael, em outro momento a gente pode falar disso, e se torna ali um grande homem, uma grande nação que até hoje existe, né? Uma grande nação descendente de Ismael.
E aí Deus continua, né, cumprindo essas promessas através da vida de Isaac. Mas aí ainda falta algo muito especial. Deus ainda vai fazer um teste muito prova de fogo mesmo com Abraão, né? Deus, quando Isaac já é um rapaz, né, um rapaz mesmo, alguns historiadores falam que ele já tinha mais de 30 anos nessa época, né? Mas eu não sei confirmar isso. E 30 anos naquela época era muito jovem, né, gente? Porque as pessoas viviam mais de 100, 150, 200 anos. Então, ele era bem jovem. E aí, Deus decide pedir para Abraão Isaac em sacrifício. E aquilo foi muito forte, porque, gente, Abraão deve ter pensado assim, mas Senhor, foram tantos anos para o Senhor cumprir, e agora eu já estou muito mais velho do que quando o Senhor cumpriu, e agora o Senhor quer pegar o meu filho da promessa e quer receber em sacrifício, e como serão cumpridas as promessas na minha vida? Isso sou eu que estou falando, mas na verdade Abraão não falou nada disso, né? Pelo menos a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Abraão simplesmente acordou de madrugada, chamou seu filho, seus servos, prepararam a lenha, o cutelo, e foi viagem de 3 dias para um monte bem alto, onde ele sacrificaria Isaac a Deus. Então, ele fez isso e foi. E Isaac foi com ele, e quando chegou no pé do monte, ele deixou os servos e subiu só ele e o seu filho e a lenha. E aí, quando chegaram lá em cima, Isaac achou estranho, disse: pai, a gente tá levando a lenha, o cutelo, mas o cordeiro, eu não tô vendo o cordeiro. E Abraão responde para ele: filho, o cordeiro Deus proverá para si. Então, até hoje aquele monte é conhecido como o monte Deus proverá, né? O Senhor proverá. E ele chega ainda, ele prepara o altar, coloca a lenha e amarra Isaac e coloca em cima da lenha, e ele já está a ponto de imolar o seu filho, quando de repente o anjo do Senhor grita dos céus, né, para que ele não continue aquele episódio, não sacrifique o menino. E o anjo disse: Abraão, não toque no jovem, agora eu sei que você teme a Deus. E aí foi um teste dos testes, né? E Abraão realmente mostrou que confiava totalmente em Deus. Ele não se preocupou com aquelas questões que eu falei, né? Ele simplesmente ia fazer e ele confiava que de alguma forma Deus ia cumprir a sua promessa. E Deus foi, e a partir daí Deus abençoou poderosamente a vida de Abraão, de Isaac e de Sara. E chega, né, já no finzinho da história, Sara morre, né? Sara já aos seus 127 anos chega a falecer, né, em boa velhice. E Abraão sepulta ela, e após esse episódio Abraão novamente se casa, né? Porque como ele ficou viúvo e ele ainda tinha muita vida, era muito vigoroso ainda, né? Apesar de já estar bem velho na idade, mas era um homem ainda muito forte, e ele casa novamente e tem vários filhos com essa segunda esposa, porque na verdade o que impedia dele ter filho era a esterilidade de Sara, né? Sara era estéril, e aí Deus abre a madre dela e lhe dá um filho, mas ela era estéril. E aí Abraão casa novamente e ainda tem muitos filhos, né? E depois desse episódio também Abraão procura o casamento para Isaac, né? Ele manda o seu servo voltar lá na sua família, procurar uma moça virgem para casar com Isaac. E aí o servo faz uma oração a Deus e todo um compromisso de fé com Deus, para que Deus lhe mostre essa moça, que não seja qualquer moça, né? Que seja apontada por Deus, e Deus mostra essa moça vai ser Rebeca, que é prima de Isaac, né? E ela é neta do irmão de Abraão, que ficou lá na terra onde ele foi embora, né? E aí essa moça, quando escuta a história que o servo conta, né, de Abraão e de Isaac e tudo, essa moça simplesmente decide ir embora. E ela vai para a terra de Abraão e lá ela se casa com Isaac. E aí Abraão, em boa velhice,
né? Viveu muitos anos e viveu muito bem, foi muito próspero, foi muito abençoado, né? Através dele muitas pessoas conheceram o nome de Deus. E aí chega o tempo dele partir, né? E aos seus 175 anos, Abraão morre e os seus filhos Isaac e Ismael é que fazem ali o seu sepultamento, né? E assim termina a história de Abraão, mas a continuidade da sua descendência, da sua genealogia e das promessas de Deus, do cumprimento das promessas de Deus, se dão até os dias de hoje, né? Inclusive, como que todas as nações da terra são benditas através de Abraão, porque da genealogia de Abraão que nasce Jesus Cristo, aquele que veio para salvar todas as nações. Então, todos nós somos benditos através das promessas de Deus na vida de Abraão. E assim encerro por aqui, né? Só uma curiosidade, Abraão, ele viveu 175 anos. Quando Deus apareceu pela primeira vez a Abraão, ele tinha 75 anos. Para o cumprimento da promessa, até o filho dele nascer, 25 anos. E ele morre com 175 anos, ou seja, depois do nascimento de Isaac, ele vive mais 75 anos, né? Totalizando 175 anos. E assim termina a história de Abraão. Espero que você tenha gostado, né? Se inspirado aí na história desse grande homem de Deus. E assim, tem bem mais detalhes, né? Mas para que o vídeo não fique tão longo, a gente fez esse pequeno resumo, mas que também não vai ficar pequeno. Mas espero que você tenha gostado e tenha entendido e aprendido um pouco mais da história de Abraão, que está contida na Bíblia, no livro do Gênesis, a partir do capítulo 12 até o 25, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no meu canal, que estão compartilhando, que estão deixando sua curtida, seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar e de falar aqui nos comentários qual o seu personagem bíblico preferido, porque nós vamos estar fazendo um vídeo só sobre ele, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha aí com seus amigos esse vídeo, pede a eles para se inscrever aqui, para nos ajudar, porque a gente precisa de uma quantidade mais ou menos de pessoas inscritas para poder o YouTube liberar mais ferramentas para a gente melhorar os nossos vídeos, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, Deus abençoe sua família, sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!